Olá, queridos, Deus te abençoe, o Senhor seja com você, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos de volta, este amigo que vos fala, o pastor Sérgio Santos, à luz das Escrituras, do seu nosso canal, que edifica, que nos abençoa. Estamos aqui de volta e, para tanto, a nossa aula do discipulado. E você que está nos escutar, que por força maior não está podendo estar presente no discipulado, estamos enviando para você essa mensagem, esse ensino, vídeo aula, para que você possa acompanhar e não perder nenhuma disciplina, nenhum ensino básico do discipulado. E como na aula anterior falamos sobre demos uma rápida introdução, uma palavra introdutória sobre o discípulo ou propriamente o discipulado, agora vamos iniciar trazendo para você bem breve sobre uma doutrina, podemos chamar assim, né? Um posicionamento cristão no que diz respeito a seguir Jesus, a viver essa nova vida com Deus. E como dissemos na aula anterior, que agora você tem liberdade de falar com Deus, você tem liberdade de expor o seu coração diante de Deus em todo lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, esse primeiro princípio ou doutrina, nós vamos chamá-lo de oração. Então, o que é oração? O crente precisa orar? É necessário orar? O que é que eu preciso fazer para que minha oração seja uma oração com eficácia? Né? Por que eu devo orar? Então, em primeiro lugar, oração significa um diálogo, é uma conversa de duas ou mais pessoas. Isso é uma oração. No contexto verbal, né? E nós aprendemos na nossa dialética, então oração é uma conversa de duas ou mais pessoas. Agora, no que diz respeito do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, oração é um relacionamento íntimo com Deus. É uma relação de intimidade, nesse sentido de vida cristã. Amém? E a oração é indispensável na vida do cristão. Nós costumamos dizer que a oração é o fôlego de vida. Assim como nós respiramos, precisamos do ar para respirar, a oração também é o fôlego espiritual do cristão. Sem oração não há resposta de Deus. Se existe oração, certamente há resposta de Deus. Inclusive, o Senhor Jesus nos deu exemplo, embora como Filho de Deus e o próprio Deus encarnado, né, como homem, mas era o Deus vivo que estava ali. Ele, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 6, versículo 12, é apenas uma das passagens. Existem muitas outras que vai falar do posicionamento de Jesus quanto a uma vida de oração. E o texto diz em Lucas 6 e 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Diz a Bíblia que ele orou a noite inteira. E no final do dia, quando ele desce do monte, ele vai fazer a escolha dos seus primeiros discípulos, os quais foram chamados mais tarde de apóstolos. Então, você observa a necessidade que nós temos de orar? Nós oramos por inúmeras necessidades. Oramos porque precisamos desse relacionamento com Deus. Jesus orou aqui com um propósito definido. Ele precisava logo cedo, no outro dia, embora orou a noite toda, tomar a decisão de escolher alguns apóstolos, alguns seguidores. E a oração ela tem esse objetivo também, de nos preparar para tomar decisões. Jesus orou a noite toda para tomar uma decisão. Você é alguém que ora antes de tomar suas decisões? Isso é muito importante. Então, a primeira premissa da necessidade de orar está no fato de que eu preciso me relacionar com Deus.
Depois, nessa necessidade, porque oração não é uma opção de vida, é uma necessidade que eu tenho, que você tem, de orar. Nesse sentido, à luz do contexto que lemos, Jesus orou para tomar uma decisão. Então, todas as vezes que você venha tomar uma decisão, ore a Deus. Por mais simples, por mais fácil que seja, qualquer que seja a decisão que você venha tomar, mas faça uma oração. Antes de qualquer outra coisa, ore ao Senhor. A oração, ela traz como características dois níveis de relacionamento. O primeiro nível que a oração exige no meu contexto de vida, porque quem ora a Deus sou eu, é você. Então, no meu contexto de vida, a primeira exigência que a oração me traz é que eu preciso ter um bom relacionamento com Deus. Ou seja, eu preciso viver buscando fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, no que diz respeito ao nível de relacionamento, é que eu preciso ter também bons relacionamentos a nível a nível vertical, horizontal, melhor falando, né? A nível vertical com Deus e ter um bom relacionamento a nível horizontal com as pessoas. O Salmo 66, versículo 18, vai dizer: se eu atentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então você observa que há necessidade de nós fugirmos do pecado, nos esforçarmos para nos distanciar, nos afugentar do pecado. E no que diz respeito a esse relacionamento com as pessoas, quem tem o hábito de orar o Pai Nosso vai entender que nessa oração existe uma implicação de relacionamento pessoal com as pessoas. Jesus vai dizer: Pai, perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Veja, imagine você fazendo oração a Deus para perdoar os seus pecados, quando você de fato não perdoa os pecados de ninguém. Quando eu e você somos alguém que estamos sempre guardando mágoa e não damos a alguém a oportunidade do perdão. Porque perdoar é dar chance para alguém recomeçar de novo, uma nova amizade com você. Perdoar é abrir a porta para alguém passar e passar com você. Perdoar é convidar alguém para continuar caminhando junto com você. Então, na oração, precisamos ter bons relacionamentos com Deus, mas também bons relacionamentos com as pessoas. Você tem bons relacionamentos com as pessoas? Você é alguém que perdoa? Você é alguém que vive em paz com as pessoas? Então, cuidado com isso. Outra pergunta: você é casado? Há um texto na Bíblia que diz, lá em 1 Pedro 3, capítulo 3, vai dizer que nós, os homens, precisamos estar bem com as nossas esposas e vice-versa, porque a mensagem, ela tanto é para o homem quanto para a mulher. Está falando de relacionamento conjugal. Devemos estar em paz com as nossas esposas, porque se não houver paz por parte do marido ou por parte da mulher, as orações serão impedidas, diz a palavra de Deus. Então, você é alguém que vive em paz com seu marido? Ou você vive discutindo, brigando? Porque suas orações podem ser impedidas por causa desse mau relacionamento. Então, busque ter bons relacionamentos com seu esposo e com a sua esposa, para que não haja nenhuma interrupção, para que sua oração seja uma oração eficaz. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, vai nos dar uma lição muito importante. Ele vai dizer algo que todos nós precisamos viver com muita precisão. Capítulo 3 e versículo capítulo 4, versículo 3, melhor falando. Capítulo 4,
versículo 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem lutando e fazendo guerras. Não tem por que não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Observe, até para orar e fazer um pedido a Deus, nós precisamos ter a motivação correta. Você faz o pedido a Deus, deve fazer, mas deve ter a motivação correta. Amém? Então, na oração, não podemos simplesmente orar por orar, mas orar com propósito, orar com objetivo. A palavra de Deus vai nos ensinar que devemos ter essa ligação de oração de forma constante. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Não esperar para chegar no círculo de oração ou no culto da igreja e orar só quando for à igreja. Não, você deve orar em todo o tempo, na sua casa, no seu quarto de oração, andando na estrada, no caminho, orar com a mente, orar com o coração, orar pensando em Deus, viver essa vida de oração ambulante, tanto na igreja como fora da igreja. Em todo tempo, fazer orações. Eu e você precisamos ter essa compreensão. Como nós podemos orar? Você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar sentado, com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Você pode orar. O que importa é que você deve orar. Você deve orar. Orar em todo o tempo. Não orar apenas quando as coisas estiverem bem, mas principalmente quando as coisas estiverem boas. Porque não se ora apenas no momento da tribulação. A oração, ela deve ser constante, sempre, todos os dias, todas as horas. Não tem momento, não tem hora certa para se orar. Orar é orar em todo o tempo. Como eu já disse, não há formas corretas para se orar. Você pode orar sentado, você pode orar andando, você pode orar, estar conversando com alguém e estar com a mente voltada para Deus em oração. A oração, ela não deve ser apenas uma informação que você leva para Deus. Orar não é informar alguma coisa para Deus, porque Deus já sabe o que você precisa. Mas embora Deus sabe o que você precisa, mas você deve orar a Deus. Por quê? Porque esse foi o meio pelo qual Deus escolheu para que nós nos relacionássemos com Ele. Então, nesse sentido, nós temos diversos motivos e razões para orar. Ore a Deus. Você tem o hábito de orar? Porque oração também é um hábito. Do jeito que nós temos o hábito de comer 3 vezes ao dia, de tomar banho, de nos cuidar da limpeza do corpo, nós também devemos ter o hábito de orar. Coloque isso no seu coração. Orar de manhã, orar à tarde, orar à noite e tantas quantas vezes for necessário. Faça sua vida uma vida de oração. Deus te abençoe. Você verá o quanto será eficaz a sua oração. A oração eficaz não é aquela que os outros fazem por você. É a oração que você faz para Deus. Essa é a oração de poder. Aquela que você faz com sinceridade. E toda vez que você orar, agradeça a Deus, crendo que a resposta ela já chegou para você. Não fique esperando uma resposta chegar. Acredite que após a oração, a sua resposta ela já está com você. Deus te abençoe. Seja um homem ou mulher de oração. Eu tenho certeza que você vai adquirir muitas experiências. Experiência de milagre, experiência de poder, experiência de mudanças, experiência de transformação. Primeiro na sua vida, depois na vida daqueles que você tanto ama. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.